Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um panorama de mercado aqui. Nós vamos falar hoje sobre questões de IA, payroll, as previsões, a análise que a gente pode ter acerca disso. É um dado importante, ganhou mais relevância ainda após o dado de vendas no varejo de ontem, os dados do consumidor varejo de ontem que vieram fracos. Então, fica com a gente aí que a gente vai explicar todo esse cenário e o mercado nesse momento vai trabalhando ali no 0 a 0, de fato, aguardando. Então, até 10h30 a gente vai ter de fato que aguardar um pouco. Antes disso, eu só vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, Breno Brasil, meu nome, e aqui estão as nossas redes sociais, caso você goste do conteúdo e deseja receber e ser notificado para os próximos, tá legal? Então vamos lá. Então, a gente começa, como sempre, com a perspectiva. Isso aqui é importante sempre você olhar antes de um dado importante como o payroll, tá? Como está sendo divulgado hoje. Então, a ideia é entender se após esse dado o mercado está entendendo que o mercado começa a precificar mais forte de juros ou não. Sempre algumas horas depois esse dado começa a se movimentar. Logo depois não tem mudança, tá? Mas aí 20% de tendência de corte de juros para a reunião no dia 18 de março. Então, vamos ver como é que ele fica depois, ou no caso, lá no período da tarde, tudo mais, após o mercado abrir. Legal? Então, guarda esse dado aí. Bacana? Então, agora, vamos puxar aqui, ó, e a gente vê os títulos americanos praticamente em 0 a 0, né? Não está tendo ali uma grande procura, a questão de segurança ali não está sendo tão relevante. O DXY voltou um pouco, mas esse patamar ele teve ontem mesmo, né? Onde ele está trabalhando agora 96.600 e pouco. E aí a gente tem as quedas dos índices à vista de ontem, né? SP 500 caindo 0,30 e Nasdaq caindo um pouquinho mais, justamente depois de um aumento de 0,9 em Nasdaq na segunda-feira, ou seja, ali um mercado que segurou um pouco justamente pela perspectiva de que o payroll seria divulgado hoje, está sendo programado para ser divulgado hoje às 10h30. Esse que é um payroll atrasado. Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui. Bom, antes disso, eu só vou mostrar aqui, ó, tá praticamente tudo aqui no 0 a 0, alguns positivos, os negativos. Apple, nesse momento, está no 0 a 0, de fato. A gente não tem ninguém se destacando aqui, tá? Bancos um pouquinho mais negativos. E a gente vai ter aqui só a Ford, que divulgou uma previsão de lucro aí acima das expectativas, né, de próximo exercício aí, superando ali é, 9 bilhões de dólares versus 8,85, que é a previsão. Então, essa empresa está. As petroleiras, a gente sabe que vive um momento aí com essa questão de exploração na Venezuela, e aí a gente tem algumas empresas aqui mais negativas também. Tá? Então, vamos lá, payroll. A gente tem um payroll hoje, que a previsão do payroll é de 70 mil vagas. Então, puxando aqui, na verdade, 66 mil vagas, né? Conforme payrolls aqui, ó. É um payroll mais forte do que o payroll anterior. Mas, se a gente lembrar os dados de emprego que vieram na semana passada, a gente teve JOLTS, com cerca de 1 milhão de vagas a menos criadas, né? Listadas em portais e tudo mais. A gente teve um seguro de desemprego mudando um pouquinho de patamar, mas um patamar que é conhecido, tá? Nada extraordinário, mas aumentou um pouco. O ADP também vindo mais fraco, esse ADP a gente até desconsidera um pouco pela baixa relevância que ele tem tido nos últimos tempos, após a revisão ali de 2021 e 2022, e teve um Challenger também mais fraco. Tá? Então, o que significa ali um pouquinho mais de assiduidade, ou seja, de intensidade, na verdade, é o Jolts, que veio consideravelmente diferente. Obviamente também não é um Jolts que nunca aconteceu, a gente lembra na pandemia teve valores inclusive muito mais baixos do que 6 milhões e 500 de vagas criadas, mas em relação aos dados históricos recentes, tem ali uma dificuldade. Só que a gente pega o payroll anterior e a gente tem 50 mil vagas, e agora a previsão é de 66. Opa, então nada que preocupe em relação ao cenário que está se vivendo nos Estados Unidos. Eu falei 70 por isso aqui, na verdade. No setor privado, esse aumento de vagas ele praticamente dobra de 37 mil, porque o que não é o privado é o do governo, né? O governo está suprimindo algumas vagas na previsão e o privado aumentando de 37 para 70, está dobrando. Então, se o payroll vier mais forte que isso, né, o mercado tende a segurar um pouquinho esse ímpeto de redução de juros que a gente está vendo. E também o 10 anos estava
4,2, né? Pouco tempo atrás. Agora está trabalhando no 4,13 ali. Então, aí a gente teria o mercado gostando um pouquinho mais dessa questão, e aí o dólar pode voltar um pouquinho, e se não for muito distoante essa previsão, o mercado pode seguir a toada dele ali em torno da alta. Se esse número vier muito mais alto, se é 150, o mercado pode ser que não goste, em função disso prejudicar um pouco o corte de juros. Se ele vier muito abaixo também, pode gerar preocupação, porque pode se entender o seguinte: pô, o mercado de trabalho está indo para o saco, apenas o varejo já sentiu e a economia americana vai declinar de uma forma mais assintosa. Então, mais ou menos essa é a interpretação. Um número em torno de 70, 75 mil seria muito bom. A gente não teria um grande prejuízo aí com relação à questão de corte de juros, mas também teria um dólar um pouquinho voltando um pouquinho mais forte, no sentido de que o corte de juros pode ser melhor trabalhado. Tá? Então, é, além disso, a gente tem hoje um dado que pode provocar, preste atenção, um dado que pode provocar um pouquinho mais de volatilidade, e nessa questão do PEO, que é o benchmark, que a gente chama, que é a avaliação dos números mês a mês, né, do PEO até março do ano passado. Então, eles fazem uma revisão e aí eles verificam se aquele número que foi divulgado ele está correto ou se ele merece uma correção. Essa correção, nos últimos tempos, há 2 anos atrás, inclusive, ela foi muito grande. No ano passado foi um pouco melhor. Então, mas normalmente é de supressão de vagas, tá? Então, isso pode deixar o mercado um pouco confuso também. Minha sugestão, aguarda, entende, olha a ferramenta da CME, vê o que o mercado está interpretando, se está aumentando, se está diminuindo, espera, porque essa revisão não acontece tão rápido, e atua conforme o movimento for se consolidando, tá? Porque esse benchmark no horário do payroll hoje pode bagunçar um pouquinho o coreto, tá? Depois a gente tem dados de petróleo e a gente vai ter a Michelle Bowman. Tem um leilão de títulos de 10 anos aqui que é importante dar uma olhada, e a gente também vai ter a Michelle Bowman falando em algum momento aqui, depois do payroll também. Não estou achando aqui, mas lá no Financial Juice tem uma fala da Michelle Bowman hoje na agenda, tá? Então, basicamente é isso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: preste atenção também, tá? A gente sempre ouviu o mercado falar sobre é, amadurecimento da questão de IA, preocupação com os gastos excessivos das big techs, né? E aí, o Nasdaq às vezes enfrentaria uma realização, né, um pouco maior do que a S&P, pelo menos, em função dessa preocupação com os gastos excessivos. A gente ainda tem essa preocupação, mas agora estão surgindo preocupações é, do outro lado, né? Esses investimentos em IA estão gerando é, funcionalidades que estão preocupando se sendo disruptivas para as empresas de software. Breno, mas a Salesforce apresentou um resultado fantástico. Então, não falou sobre perda de clientes nem nada, mas existem já empresas que estão sofrendo, sendo castigadas mesmo nas ações por questões estão relacionadas a corretores de seguro, porque houve um lançamento de plataformas que comparam preços e cotações de seguro e coberturas de uma forma muito rápida para o consumidor escolher ali, e isso vai gerar competitividade no setor, está gerando competitividade. Então, as corretoras de seguro estão sofrendo um pouco, gestores de patrimônio, né, onde o próprio cliente pode fazer ali suas próprias consultas e decidir por investimentos, né, pela gestão do patrimônio, de uma forma cada vez mais intuitiva ali, e sem precisar de equipes inteiras de análise. Então, essas ferramentas disruptivas de software estão preocupando algumas empresas que se fornecem meio jurídico, né? Análise jurídica, de análise de contrato. Você mesmo vai lá hoje e pode fazer. Então, alguns setores estão sofrendo. E aí, eu posso até mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Opa, não veio. Olha só. Empresas de software de desempenho. Um ETF que acompanha o setor, ó, vai para o menor nível após abril, né? Fortes quedas aqui nos setores de software. Tem esse outro gráfico aqui que é bem interessante. Deixa eu puxar aqui. Olha só. Então, eles colocaram aqui algumas ações, né, que representam classes de risco, né, essas classes que eu mencionei agora, colocaram aqui dentro de um índice, e olha como ele vem caindo, e
as empresas de IA, né, que geram essas ferramentas, ó, como descolou, né? Aqui o gráfico aqui descolou e já desde o ano passado, tá? Então, tá aí a análise para ficar atento. É importante conhecer o que cada empresa faz também, né? Para poder é, ter a condição de observar isso. Mas fica aí o alerta. Tá joia? Então, o que a gente tinha para falar sobre hoje é isso. A gente tem o payroll 10,5, bastante cuidado, como eu falei, tem os motivos, eu também já expliquei. E se você gostou do conteúdo, a gente pede que deixe aquele like, que encaminhe o vídeo para aquele grupo de traders que você faz parte. E até a próxima.